Olá, meus amigos! Estamos começando mais um episódio do Ponto de Pergunta, o podcast que traz assuntos variados e da atualidade para você ficar mais bem informado. Hoje estamos recebendo a socióloga, professora da UENF e pesquisadora Luciane Soares. Ela é doutora em Sociologia e Antropologia pela UFRJ. Boa parte de seus artigos acadêmicos retratam a violência em seus diferentes aspectos. E hoje vamos falar sobre violência de gênero, né, Frane? Um tema que, infelizmente, continua presente. Cada vez mais em evidência, né, Liliane? É A verdade. gente precisa falar cada vez mais sobre o assunto para ver se a gente pode colaborar, de certa forma, melhorar esse quadro, né? Luciane, prazer em conhecê-la. Seja muito bem-vinda. Eu agradeço demais estar aqui. E realmente não acho que é urgente a discussão desse tema. Eu passei essa semana vendo homens entrando nessa campanha e é um momento de conversar com a nossa sociedade sobre o que tem acontecido, entrar em cada casa e fazer com que não só a nossa geração, mas a juventude entenda o que tem que mudar. Verdade. Então, muito obrigada e parabéns pelo tema que a gente tem hoje, embora não seja uma alegria que nós feliz, né? Ele pode ser feliz quando a gente pegar a mão de quem precisa, mulheres, crianças, pessoas já na melhor idade, como a gente diz hoje, porque de fato é uma violência que não escolhe nem classe, nem idade, não faz distinção. Acontece em todos os aspectos da sociedade. Luciane, a gente terminou 2025, né, com alguns casos que chocaram muito o país, né? O caso em São Paulo, que uma mulher foi arrastada, ela foi atropelada, arrastada, teve as pernas amputadas. E, infelizmente, cada vez que a gente vê esse tipo de coisa, choca mais ainda. Que dificuldade é essa que os homens têm desse não, porque a informação que a gente tem é que era um ex dela, né? Sim. Que dificuldade é essa do não aceitar o não? Isso é uma questão importante. Dos estudos que eu venho observando, tenho montado um observatório nos últimos anos, a violência ocorre durante a relação, mas ela se intensifica. E o feminicídio, ou esse caso em particular, ocorre exatamente quando as mulheres rompem com um ciclo que pode durar 20 ou mais. Tem um caso de Curitiba que me chamou a atenção porque era um casamento de 40 anos. Quer dizer, a separação ocorre quando essa mulher já tem 70 anos. Então você imagina que já viveram uma vida toda, talvez tenham desejos diferentes. Ainda assim, o companheiro, marido de uma vida toda, usa arma de fogo. Meu Deus. Então, de fato, eu acho que o que marca essa violência é a não aceitação, acho que de uma mudança das mulheres nos espaços e uma certa autonomia de criar os filhos, sustentá-los, né? E de exigir muitas vezes uma outra forma de tratamento que nós crescemos ainda com a divisão muito clara dos lugares das mulheres, dos homens, do casamento no altar, que é do sonho romântico. Sim. Nós fomos todas envolvidas por essa ideia. A mudança de dizer, não, eu quero fazer a universidade, eu não quero me casar, eu posso adotar. Quer dizer, essas mudanças, parece que elas têm feito um estrago psíquico que faz mal a todos nós, porque é um sofrimento à mulher, à família do homem, porque aquele que... são duas famílias também, né? Destruídas, né? E uma comunidade toda. Ou seja, aquele pensamento de outrora continua persistindo até os dias atuais, né? Porque são pensamentos, né, de lá de trás, né? Eu fiquei agora, a gente viu, eu estava assistindo um documentário sobre o caso Eloar, que foi um caso que me chamou a atenção, porque como eu venho da área da segurança pública, desde a URGS, que foi onde eu fiz a graduação, a gente estuda esses casos. Eu já trabalhei muito tempo com a polícia, oriento muitos policiais, né? E eu fico pensando, o que faz um jovem... porque aí a gente poderia... Os tempos mudam, mas o caso é um caso de dois jovens.
E eu tentei captar o que acontecia. E aí eu fui vendo uma rotina vazia, onde ele não estuda, se estuda um estudo sem significado, né? Sim, Porque não sim. não tá pensando em que vai a algum lugar, muitos não trabalham. Então, o momento, a namorada também se torna algo dele. Não ter aquela pessoa que é minha, parece que como se não fosse pleno, Sim, né? sim. Então, eu acho que nós temos um medo. É engraçado isso, né? Nas festas sociais, nos momentos de encontro, parece que nós queremos falar de tudo, menos das pessoas que se separam ou que vivem a violência doméstica. Eu passei por um caso familiar que não chegou a... Ele tem um certo drama, mas eu percebi exatamente como as pessoas escondiam dos homens da família o que uma jovem tinha vivido. E aí eu quebrei o silêncio e disse... todo mundo tem que ficar sabendo. As mulheres da família disseram, mas se ele souber, ele vai atrás do namorado da menina e pode cometer um crime. Eu falei, mas se ele souber depois, aí vocês vão ter um problema familiar insolúvel. Porque hoje, como as famílias se refazem, você tem pais e padrastos. Sim, então, quando você refaz, o padrasto é o que fica no cotidiano. Então, as pessoas têm uma dificuldade... A ideia em vida de marido e mulher, ninguém mete a colher, continua valendo. E aí você não consegue resolver, e isso acaba também produzindo um quadro de depressão. E, infelizmente, nós temos que conseguir falar. É estranho, porque é muito simples a ideia. Nós temos que conseguir falar o que a gente está fazendo. Foi dificílimo. Eu consegui falar no momento que eu estava voltando para o Rio, no sábado. Eu disse, eu não estou conseguindo lidar com o que eu sei. Aí eu disse, pai, você tem que saber que tal coisa terminou de uma forma que não deveria, com desrespeito. Porque a gente não precisa ser só bater, machucar, mutilar. O desrespeito do fim de um namoro para uma jovem pode ser algo que a traumatize para sempre. Como para nós não foi fácil, para nós mulheres. E é no desrespeito que muitas vezes começa a violência, né? Tem mulheres que vão contar um abuso quando tem 60 anos. E vergonha, né? Porque... A mulher, muitas vezes, acho que ela tem vergonha do julgamento, né? Pois é, porque a ideia de que nós somos perfeitas, ela foi a supermãe, né? A rainha do lar. Como esse papel não fecha mais, a rainha do lar, ela já tem imperfeições, ela já diz que está cansada, porque eu imagino, né, hoje como é você manter... Eu me lembro que eu conversava com o professor Arno Vogel, que foi professor há muito tempo, e eu aprendi muito com ele, né? Foi nosso professor, foi uma pessoa com quem eu tive ainda a oportunidade. Quando eu cheguei na UENF, eu ainda fiquei 4 anos convivendo, e uma vez eu disse uma coisa para ele sobre o casamento, ele disse, você sabe que as mulheres sempre ouvem os problemas dos homens quando eles chegam em casa à noite, mas os homens não ouvem os problemas das mulheres. E foi curioso, porque eu me lembro que uma sexta, quando eu voltava para o Rio, eu gostava de fazer aquele macarrão, eu gosto muito de macarrão, e eu ficava ouvindo os problemas do meu companheiro o tempo todo. E raramente eu me lembro de ter contado os meus problemas. Eu acho que um problema que eu tive profissional, quando eu contei, ele disse, mas também, né? E a última briga que eu tive com meu pai foi exatamente por isso. Quer dizer, qual é a nossa dificuldade de conseguir o diálogo? Eu estou falando muito dentro da família, porque os casos são entre pessoas que se conhecem. No ambiente, dentro de casa, a violência. O abuso... que a gente não está falando aqui do estupro, né? A gente está falando de violências em geral. Mas os casos de estupro podem ser entre conhecidos. Geralmente também não são. A maior parte deles, né? A gente teve um aumento, e isso é dados de delegacia da DEA de Campos, que a policial disse, eu não aguento mais o que foi a pandemia para as crianças nessa cidade. Então, aí eu não vou nem... Acho que a gente entende perfeitamente o problema que foi a falta de recursos, a nossa dificuldade com a patrulhinha Maria da Penha, que agora nós temos 2, mas nós temos um território imenso,
4.000 né? metros quadrados de extensão. Nós temos dificuldade. Eu, de forma alguma, coloco nos braços do Estado a resolução disso, porque a violência doméstica você não tem como controlar, não é como uma questão de banco ou de trânsito. Ela vai eclodir às 3 da manhã de um domingo. Então, você pode chamar o 190, você pode chamar o 180, você deve fazer isso, mesmo que... E depois você tem que fazer essa estatística, porque ela nos ajuda a construir política pública. Mas você não pode cobrar que a polícia resolva todo esse problema, porque não há efetivo para isso. Sim. Esse problema social. Sim, sim. Então... Que deve ser tratado muitas vezes na raiz, Exato. Né? A gente tem que conversar com os policiais. Eu acho que quando eu comecei a dar aula para a polícia, havia uma visão. Eu acho que hoje até eles conseguem perceber o problema, porque não são mulheres que realmente trabalham fora ou cuidam dos filhos. Eles tinham uma visão do mulher que gosta de apanhar porque volta para o marido. Eu acho que a gente já entendeu que isso é ultrapassado. As mulheres, é um discurso ultrapassado. Elas realmente têm autonomia financeira. E eu entendo que elas voltassem. Nós temos amarras psicológicas às pessoas. Mas o número dos casos, a gente está falando realmente de algo muito mais sério. E eu acho que esse vai ter que ser um tema tratado a nível federal. Eu acho que não pode ser do município ou do estado. Luciane, o dossiê Mulher de 2025, né, que foi divulgado no final do ano passado, no final de 2025, que se refere a 2024, são mais de 150 mil mulheres vítimas de violência no estado do Rio. Mais de 154 mil. Ou seja, 18 sofreram algum tipo de violência por hora em 2024. Só no estado do Rio, né? Só no estado do Rio. Exato. É um número, assim, assustador, né? É porque você imagina uma mudança na qual você não estaria que nem eu. Só o nosso amigo e mais 2 homens falando do que é a sociedade. Ele hoje é minoria nessa mesa. Sim. Há uma dificuldade nessa aceitação. Quando a Polícia Gaúcha, nós chamamos de Brigada Militar, passou a exigir um tipo de prova para que as mulheres fossem oficiais, nunca mais os homens passaram as mulheres do oficialato. Agora, você imagina uma mulher oficial que está hierárquica, e aí nós estamos falando de hierarquia militar. Aí as reclamações foram de... porque hoje está irritado, então é TPM. Sim. Aí você pensa o judiciário, aí você pensa o médico e uma médica que tem um enfermeiro. Essa, para mim, é uma das questões que não deve ser deixada de lado. Sim. Porque há um problema. Nós temos relações de poder o tempo todo, mesmo dentro da casa. Agora, quando nós temos mulheres avançando em cargos, como a gente vê agora a Carmen Lúcia, é uma voz extremamente assim, importantíssima, porque ela acalenta, porque ela traz poesia, porque ela tem... E plural também, plural, né, Luciane? E ela mostra uma técnica, porque é muito fácil você dizer que as mulheres não têm a mesma capacidade, mas ela tem o respeito de todos os colegas, porque consegue, ela é mineira, né? A gente percebe, eu vejo... Então, aquela dureza que é aquele espaço. Então, não é uma qualidade feminina ser doce ou mediadora, mas eu estou falando especificamente dela, você percebe a qualidade do trabalho. E muitas vezes a diversidade de raça, a pluralidade, garante que nós tenhamos visões diferentes de como resolver problemas comuns. Sim. E não é dizer que os homens são menores, mas parece que ter uma mulher te chefiando é como se os homens não aceitam. Outro caso recente foi o do Cefete, de Maracanã. Foi o do Cefete. Que elas tinham, né, um cargo superior, uma delas pelo menos tinha um cargo superior e ele não aceitava. E aí a gente tem que pensar, e agora se a gente entrar no caso das universidades, a gente entra em um outro leque que teria que ter 2 programas, né? Em como estão funcionando as ouvidorias. Eu tenho estudado os casos nos Estados Unidos, porque o problema não é só no Brasil. Então, a questão de você não atender alunos a portas fechadas, você ter todo o protocolo, ainda assim você tem casos de abusos de todo tipo. Sim.
Mas nós temos categorias que se protegem. A medicina é o clássico, sim. mas o direito não é tão diferente, nem as universidades. Quer dizer, o corporativismo, ele nos atrasa. Porque quando você tem uma demissão, como foi essa no caso da Unesp, 42 denúncias, se não me engano, para que a pessoa... Quer dizer, me preocupa um pouco o que se espera que aconteça, até onde se vai para que se faça algo. E como fazer algo? Aí que tá. Por isso que eu digo que a questão é essa que a gente está... Porque não é uma resposta fácil. As respostas fáceis é a mesma. Mas como resolver o problema da segurança pública no Rio? Não é uma resposta fácil. Você tem uma desigualdade estrutural na cidade. Né? Agora, o importante a dizer é que quando a gente começa a discussão das delegacias para mulheres, enfim, se pensa que só a mulher pobre vai procurar essa delegacia. Isso mudou. E aí que a gente tem uma questão importante. Porque, mas tem mais casos ou tem mais denúncias? Eu acho que tem as duas coisas. Eu acho que nós temos mais casos e acho que nós temos mais denúncias. Porque a gente sabia das questões. Eu me lembro muito bem. Eu me lembro ainda da novela que tinha o Ari Fontoura falando das rolinhas, o que me impressionava, porque rolinhas eram as meninas. Que tinha, era Tieta essa novela. Era incrível, porque ele já era um coronel. Sim. Na época das novelas rurais, que não existem mais, né? Raramente você tem uma novela que você passa toda ela, né, no interior. Então, eu acho que nós estamos numa mudança na qual reconhecer que não se quer algo, que não se quer mais uma relação, ainda parece uma conquista difícil. É estranho, porque nós temos mulheres em todos os campos da ciência, da arte, né? E ainda assim as mulheres não deixaram o desejo da maternidade, não foi abandonado, a maternidade mais tardia, né? A adoção, né? Ou ainda assim o lugar da cuidadora, que são as mulheres que não casaram e cuidam dos pais. Sim. Ou seja, a mulher não deixou esse papel e, no entanto, ela quer se realizar, ela quer fazer as duas coisas, mas ela quer um companheiro. Ela não quer um marido no sentido... O companheiro é como nós podemos ser companheiros. Eu te ajudo, e ela também não vai servir mais a pessoa, né? Então, eu acho que é essa falta do que se diz, do que era Amélia, que Amélia ficou na música. Não existe mais. Você acha também que essa coisa do conto de fadas, né, que é muito comum na infância, isso acaba fazendo com que a mulher, ela protele essa denúncia, né? Ela vá vivendo aquilo ali e demore para reconhecer que às vezes é vítima de violência? A gente tem que dizer uma coisa que vai tocar todo mundo que nos ouve. É dificílimo viver sozinho. Quando é dia, você trabalha, você está ali com os colegas, na rede social, mas quando tem momento da noite, então não é uma questão financeira, não é só pelos filhos, né? Porque funciona mal a guarda compartilhada, a gente sabe que dá problema para cá, mas funciona. A companhia de um outro ser humano que consiga trocar, que seja íntimo, a ideia da intimidade que você só tem com alguém que é seu pai, sua mãe, ou um companheiro, ou uma companheira, aí não estou dizendo... Em qualquer forma de composição, 2 mulheres, 2 homens, não estou fazendo... Eu acho que elas protelam também, porque andar sozinha em sociedade também é muito inseguro. Eu sei porque muitas vezes, quando eu estou em viagem, eu percebi a diferença indo a Campos e voltando. Eu já tive problemas nessa estrada, porque eu ia e voltava muito com os petroleiros, né? E aí era uma mulher sozinha viajando com 20. O carro era assim, né? Pegava a empresa aqui. E aí você via que eles... Bom, não tem ninguém... E também hotéis. Se vocês pensarem a infinidade de espaços onde estar sem um homem causa problemas. Eu já tive problemas em hotéis de Campos, eu já tive uma cantada dentro de um elevador, em um concurso. A forma como é vista, né? Com a mulher sozinha. Mulher sozinha, sozinha. Né? E se não tiver filhos, né? Porque quando você tem filhos ainda pressupõe algum tipo de respeitabilidade. Sim. Então, eu acho que isso tem que mudar. Eu acho que tem uma questão que
é quase que uma reeducação social. Né? Uma mulher que não está com ninguém, ela pode estar trabalhando, ela pode estar fazendo 1000 coisas. Ou pode ser uma escolha dela. Ou pode também. ser uma escolha. É porque eu digo assim, não há nenhuma possibilidade de você se sentir. Eu já tive uma vez corrigindo prova, ainda bem que o bar era do meu aluno, porque eu estava corrigindo prova, o sujeito sentou à mesa. Eu disse, aí quando vem o aluno e disse, por favor, você pode sair, que a minha professora está corrigindo prova, ela está sozinha, ele foi tirado do bar aos pontapés por outros homens. Então eu também acho que agora esse caminho é importantíssimo. O problema é dos homens, sim. Sim. É dos homens. O que a gente está fazendo? Porque se você ensina... E eu vi uma cena no Rio de um homem, já com seus 50 anos, chegar para uma criança de 9 anos e perguntar se ele já estava pegando. E eu fiquei tão estarrecida. A forma como se cria uma cultura, porque a criança não tem essas coisas, mas é criado isso nela. Né? E as namoradinhas, eu fiquei pensando, gente, mas ele tem 9 anos, ele tem que estudar, ele nem está pensando nisso, talvez ele está tão... Os meninos até são mais assim, um pouco... atirados. Né? Então... Eu acho que é essa questão. Eu acho que o nosso avanço deve ser a conversa com os homens. Até mais que a punição. Claro que nesses casos que a gente está citando, obviamente está posto. Não tem que ser feito. É um crime. Se é crime, está posto, não tem discussão. Agora, a maior parte dos casos se perpetua no silêncio da casa mesmo. É essa parte... E aí você reproduz. Porque quando no silêncio da casa você aceita, você ensina a sua filha a aceitar. Então, tem mulheres que não acham estranho que elas apanhem, ou que alguém dê um tapa na cara delas porque o arroz estava frio, ou que atire um prato, como a gente sabe que acontece dos homens em ataque de fúria, atirarem um prato na parede, ou como o Nelson Rodrigues descrevia, o Flamengo perdeu, que não é o caso, né, aqui, mas tem um dos contos da vida como ele é, onde ele diz, aquele dia o Flamengo tinha perdido, e por isso que Joana já sabia, não poderia incomodá-lo, e era justamente o dia que ela precisava pedir algo a ele. E aí ele diz, não vem não, que hoje eu não estou bom. Eu acho incrível como nós vivemos ouvindo essa frase. Não, hoje eu não estou bom. As mulheres nunca têm muito direito de dizer não pode falar isso, né? Eu assisti um filme recentemente, foi Manas, que mostra o que você está falando aí, né? Da questão da... havia aquela cultura ali que nenhuma menina poderia ir para balsa, porque as meninas iam para balsa prostituir, passa em Ilha do Marajó, que a gente sabe, né? Passam lá. É um local. E aí tem um momento em que tem um diálogo em que ela fala assim, todos se preocupam muito com a balsa, mas não se preocupam com o que acontece dentro de casa, né? Sim. Dentro da casa deles. E a protagonista, ela é violentada pelo pai. Sim. Que já tinha violentado a outra irmã, que já não morava mais lá. Então, assim... Infelizmente, é uma coisa que acaba se banalizando, e aí dormia todo mundo no mesmo ambiente, era rede, cama, tudo no mesmo ambiente, e aquilo ali ia passando de geração em geração. É o que você falou, o filho que vê a mãe apanhar porque o arroz tá frio, ela acha que aquilo ali é normal, e cresce nesse ciclo. Eu acho que essa questão que você fala, né, da prostituição, desses de espaços onde você... Aí, geralmente, tem vários tipos de prostituição, né? Algumas de alta e algumas nem tanto, e algumas por sobrevivência, que é um caso mais dramático da desigualdade. Mas me impressiona muito quando isso, às vezes, é glamorizado. Já foi em várias novelas, a gente tem essa figura, a gente tem agora, está discutindo as assassinas, enfim, mas me impressiona exatamente como o nível de naturalização também tem produzido algumas monstruosidades, e essa é uma parte ainda que a gente vai precisar pensar mais, porque eu acho que eu não gosto de algumas celebridades da psicologia que jogam tudo na psicopatia. Porque pode ser que sim, não é a minha área, então eu não vou falar por elas.
Mas me incomoda muito, porque quando você joga algo na doença, você libera o homem para dizer que ele não é normal ou que ele tem uma maldade intrínseca. E eu digo, não, isso é social. Pode ser uma patologia social. Mas a gente tem um caso... Foi uma coisa que eu tenho que contar porque ela é fantástica. Eu estava escrevendo eu estava em uma viagem, trabalhando, e eu escrevi. É muito estranho. Você não sente a dor até que ela aconteça na sua família em caso de feminicídio. Eu pego o celular, e a gente tinha um grupo de servidores públicos, e eu tinha um grande amigo, tinha se aposentado, e foi para a Bahia com a família. A menina se formou em farmácia e voltou para Sumidouro, que era, ao invés de ficar no Rio, escolheu abrir a farmácia e servir a sua lindíssima ação, né? Porque todo mundo quer ficar na cidade, nos centros. O namoro dela já tinha acabado há 3 anos. Esse namorado, ele estava há 1 ano planejando, ele não arrumou ninguém, e ela tinha 32 anos. Isso não é uma doença. Ele planejou porque ele conseguiu planejar o álibi. Ele era bastante. Aí vai dizer, não, mas os psicopatas têm alta inteligência. Aí a gente não tem saída. Então a gente está vivendo uma sociedade, eu me nego a aceitar que é uma sociedade de psicopatas. Porque aí acabou qualquer saída. Sim. É uma sociedade, a necessidade de diálogo. Nós não vamos resolver o caso de quem tem que ser preso, como o Champinha, e é uma pessoa que realmente não tem condições de viver em sociedade pelo tipo de monstruosidade que ele fez. Agora, tem uma série de casos cotidianos, como esses que eu falei das hierarquias de poder, onde as pessoas têm que entender, você não tem o direito a falar assim com a sua colega, a gritar, porque as reações, a sensibilidade das pessoas, o trabalho em comum não dá direito às pessoas a agirem. Né? De você falar assim, você não pode falar assim com o seu colega. Ou você desmerecer, ou as pessoas não conseguirem falar. Todos esses termos em inglês, que eu acho ruins também. Mansplaining, é simplesmente interromper a palavra de uma... Fala em português para que as pessoas entendam. Quando uma mulher está falando, você vai lá e fala uma coisa por cima e ela não consegue acabar a frase. Pronto, é melhor. Porque se a gente também não usar termos acessíveis, as pessoas que nos assistem as que têm um nível de inglês podem entender, mas as outras não vão. Aliás, a maioria não vai entender. A maioria não vai nosso entender. Brasil, né? Exato. E a gente precisa analfabetismo é grande. Exato. Né? Então tem que dizer assim, as pessoas interrompem. As mulheres há muito tempo não tiveram opinião, ou uma opinião que não é aceita. O problema é que essa opinião agora está aí, define muita coisa. Nós temos parlamentares muito boas, de muita qualidade, nós temos cientistas, nós somos... Olha o dado. As mulheres do Brasil são a maior parte da produção científica do país, mas nós não estamos reitoras, temos quantas? Mulheres e chefias de departamento. Eu já fiz a conta. Nós não chegamos, nós temos, só nas federais, nós temos aí 25 universidades, nós não devemos ter 10 reitoras. Em 2025, nós não temos reitoras no país. E quando temos, nem sempre elas compreendem a necessidade de estabelecer protocolos claros. Nós avançamos no direito do consumidor, nós estamos avançando, não tanto quanto devíamos, mas na discussão ambiental. Por que parece que nós estamos regredindo na questão da vida das mulheres? É uma questão. Dá licença. Claro, Posso? Claro. O papo é tão bom, mas a gente tem tanta pergunta legal para fazer, né? Porque aproveitar a presença da Luciane. Luciane, me explica uma coisa. Essas mudanças na legislação, essas campanhas, você acha que funciona diante disso tudo que você explanou para a gente? Elas são necessárias. A Lei Maria da Penha é uma lei necessária, ela é muito bem feita, ela é referência em outros países. Só que a gente esbarra em questões do Estado, como infraestrutura. Eu acabei de falar da patrulhinha Maria da Penha, que eu acho que é um ótimo exemplo. A gente tem culturas também, por exemplo, a cultura policial é uma cultura, é uma forma de ver, né? Eu já tive relatos de tratamentos muito importantes,
que policiais conseguiram intervir em casos que seriam feminicídio, e já tive o contrário também. Então, eu acho que são importantes, mas só que, para mim, essas campanhas, elas têm que... Essa foi uma pergunta que eu fiz numa mesa, aliás, eu disse, tá, mas a gente vai fazer uma roda de conversa, a mulher vai contar que ela sofreu abuso, e o que acontece depois? Aí a gente entrou no judiciário e nas questões de o que acontece depois, ou seja, esses aparelhos, tanto o judiciário quanto as questões da violência obstétrica, quer dizer, a medicina, eu apostaria muito nesses dois, o judiciário porque eu estudo casos, aí não de gênero, mas de racismo, então, e muitas vezes são mulheres, né? Então eu tenho olhado muito para esses campos, né? Porque é neles que o poder se concentra. Então, quando você é um pouco de cima para baixo, né? Quando você muda a representatividade, quando você mostra... A gente tem uma lei que surge de uma menina que batia na avó. Vocês devem lembrar, teve uma novela das 8. Sim, sim. Então, lembro qual foi a novela. Então, você vê que as pessoas assistem os muito. Os avós, eu acho, né? Maltratava os avós. Então, quando você tem representativo, os temas são colocados em espaços, cenas públicas. Teve uma novela recente agora que ela fala de pensão. Aí disseram que no outro dia o termo mais pesquisado foi pensão. Sim. Além de ter aumentado a procura então, também. Eu acho que a gente podia... Eu lembro até hoje da campanha de uma artista muito conhecida, que era casada aí com outro que agora também já está na ribalta, mas ela fez uma campanha para o uso da camisinha, por conta da AIDS na época. Eu lembro dessa música até hoje. Hoje está chovendo, não vai fazer calor. Bota a camisinha, Marcou. É isso. É popularizar o tema de forma que ele entre na hora da feira. Porque como nós temos uma questão de... Não, ninguém fala de política à mesa. O lugar do bingo, a casa não é lugar de falar de tais coisas. Aí a gente não fala e a campanha, ela entra de outras formas. Sim. A sala de aula mostra para as crianças, não se deixe ser tocada. Se tocou de tal forma. Tem mulheres que não sabem e que entram em choque quando elas descobrem que sofreram violência numa consulta, porque elas não sabiam. Achavam que era normal aquele comportamento. Então, as campanhas são importantes para dizer, faça os seus exames. Mas você tem que dar um toque na sua amiga. Você já fez esse ano? Porque as mulheres trabalham tanto... que às vezes, quando a gente perdeu uma pessoa, a Lucimara Muniz, talvez vocês conheçam. Sim, com certeza. A pessoa, o que vai saber que se passou, quer dizer, quando a pessoa vê, você já foi porque você não fez os exames. Então, mas aí a gente tem um problema, não é um problema do SUS, mas é isso que as campanhas são importantes, sim. No caso, eu acho que eu estou entendendo o que você está falando, tem que massificar, eu acho, a campanha. Tem que massificar. E popularizar mesmo. Porque são campanhas também de ano a ano, AIDS, de ano a ano, tuberculose, de ano a ano, em datas específicas. Exato. O meu pai aceitou, já fez, né, o necessário exame da próstata por conta do Antônio Fagundes, que uma campanha maravilhosa, a gente não vai fazer a publicidade anual, de quem fez. Praticamente. Mas também. Ele faz uma coisa tão engraçada, e ele é a figura da masculinidade. Tô dizendo, vai lá, qual é o problema? O furoco, ele dá umas 5 nomes para você não deixa de ser homem, não se preocupe. Sim. Uma forma leve de se comunicar. Mas é claro, porque o pesado fica pra gente, para o juiz, para o delegado, para a professora, para a delegada, para as estudiosas. Agora, para a mídia, você tem que fazer as duas coisas. Mas o leve, você tem que comunicar. Você tem que comunicar e dizer, mas vergonha do quê? Isso é da vida. Vamos mudar, vamos para frente. Todo mundo quer ser feliz. Eu também quero minha mãe viva. Então, você tem que pegar... Eu vi aqui 3.000 pessoas mortas por Covid. Aquilo, para mim, só me assustava. Mas o dia que eu vi as fotos, teve um outdoor aqui em Campos, aí eu paralisei. Eu vi as pessoas. Enquanto elas eram 3.700... Eram só números, quando eu vi, eu acho que eu fiquei meia hora assim... Aí me deprimiu. Porque no momento eram só números. E depois esses números começaram a ganhar os nomes. Mas eu acho que com o feminicídio a gente corre o mesmo risco. Né?
a gente corre o mesmo risco. Realmente, o dossiê também fala desse crescimento. Cadê? Eu trouxe até o número também, ó. Acho que você falou do 160. Eu falei do número de casos de violência, mas eu também anotei. Acabei tirando da ordem. Eu também anotei o número de feminicídios mesmo, do dossiê. Aqui, ó. O número de mulheres que denunciaram, aqui o número de 80% das vítimas de feminicídio não tinham medida protetiva. Isso aqui foi um outro dado. Mas 107 mulheres vítimas de feminicídio no Rio de Janeiro em 2024. 107. Mais de 100. Pois é, mas a medida protetiva não garante a vida das mulheres. Essa é uma questão. E outra questão curiosa e que me impressiona é que as pessoas dizem, mas a arma de fogo ela vai deixar as mulheres mais desprotegidas. De fato, a arma de fogo não é uma boa ideia, não só pelas mulheres, por qualquer pessoa que estiver dentro de uma casa, inclusive criança. Né? Nem que você... A gente tem... Agora, se não tiver preparo para usá-lo, exato. Né? Agora, o problema no caso do feminicídio é que os homens usam qualquer coisa. É pedra, é tesoura, é faca. Sim, o que tiver. Então, o que tiver alcance. O que tiver alcance. Quando não tem nada, usa a mão mesmo. Usa a mão, estrangula, faz passa com o carro por cima. Então você... Esse caso de São Paulo, né? Então você vê que a própria Maria da Penha, quer dizer... Então, não podemos... Essa associação não serve para resolver, porque senão as pessoas dizem, então é arma de fogo. Não é. Não é. São coisas... Tem casos de uma... E muitos... A menina trabalha numa lan house, quer dizer, trabalha sozinha ali, o rapaz se interessa... O rapaz não, é um homem, ele é mais velho, ela deve ter uns 20 e ele deve ter uns 40. E ele quer namorar com ela não quer. E aí ele faz isso, ele passa com o carro em cima da menina. Quer dizer, a negação também que não é bem-vinda, né? Também não é aceita. E sabe o que é curioso? É pensar que a pessoa pode ter tantas outras pessoas... Aí as minhas colegas que vocês têm que conversar, né? Qual é a questão da obsessão? Não, eu quero você, né? Eu posso ficar contigo, não, mas eu tenho que ficar com você. Então, e não é uma questão de beleza, nem de dinheiro, é uma questão curiosa. E pior que quando fica com você, acha que você é propriedade, né? Exato. Pior é isso, né? Então não é para construir, a ideia de construir uma vida, né? E eu acho que a gente anda muito pouco capaz de amar. Porque eu não sei onde que disseram que o casamento era assim, todo dia ser bom, né? Mas a gente tinha que parar de dizer isso. Tem dias que o casamento, ninguém tá feliz. E ainda assim, tem dias que você vai, do fundo da sua alma, dizer o quanto isso vale a pena. E eu acho, esse ano eu fiz para os alunos, eu tenho um Fusca. E aí eu gravei a mensagem dentro do Fusca deu muito like, né? Porque Fusca. E foi para dizer isso, para os adolescentes. E aí, Luciane, lembrando da questão do feminicídio, você poderia falar um pouquinho sobre o feminicídio das mulheres trans, dos gays não, das mulheres trans. Que também cresce, né? Cresce e porque eu acho que a vulnerabilidade é maior, porque são pessoas que já muitas vezes tiveram um corte com a família, né? Por conta da sua escolha. Já estão num grupo de muito específico de amigos ou de pessoas que sejam mais abertas. E a gente... Como a gente aumenta o número de pessoas que têm, de fato, dito o que são, aberto o que são, e querem ter relações nos mesmos moldes, sem ficarem nas sombras, porque a gente deve lembrar que esse país, né, travestis e trans sempre ficaram nas sombras e contam sempre que aquele que batia de dia ia procurá-la de noite na rua, falando dos policiais. Então as pessoas querem ter relações nos mesmos moldes que todos. Por que não? Não há nada de errado nisso. Mas aí quando muitas vezes o relacionamento é descoberto ou se exige uma adoção, ou se exige que todo mundo quer até as mesmas, aí uma das partes, não aceitando, tende a praticar, ou porque não quer que saibam, ou porque não quer que a pessoa tenha os mesmos direitos, porque acha que ela não tem que ter, né? Ou por outras razões, mas eu vejo muito a ideia de
até mesmo talvez de uma certa objetificação do corpo daquela outra pessoa, não dizendo a ideia do que é uma mulher de verdade. Verdade, é verdade. Eu acho que é uma questão... Não é aquele modelo mais... né, Não, mas assim, a questão do que é o corpo, né? Porque essa é ter filhos. Então, uma mulher que não pode ter filhos não é uma mulher de verdade. A mulher que não optou pela maternidade porque estudou e que vai deixar isso para mais tarde. A Gal Costa adotou um filho, acho que ela já tinha mais de 60. Sim, já tinha. Então, eu acho que vocês percebem como as convenções nos prendem. Eu fico vendo a gente falando sobre campanhas, sobre essas coisas, o papel que até a Paola Oliveira mesmo, com toda a sua popularização, tem, né? E ela trouxe esse... Mas não pense que ela não sofre. Sim, ela falou sobre isso. Ela disse que ela tinha cobranças da própria família dela, do pai dela, sobre maternidade, mas que ela não está preocupada com isso, que ela não está... E isso, outras mulheres, né, acabam se espelhando. É o que a gente falou, o tal da escolha, né? Você Exato. tem que escolher o que você quer ser, o que você quer fazer da sua vida, né? Exatamente. E o outro não tem nada a ver com isso. Mas eu fico pensando quanto a Paola também é muito pesado. Sim, eu acho que ela tem que fazer uma vários boa sentidos, terapia, né? Porque é isso que eu acho. Esse elemento conservador, eu já tive... Tantas vezes em uma festa que eu estava com uma tacinha de vinho, olhando, sorrindo, alguém chega e diz, cadê teu marido? Né? Cadê? Não foi mais de uma. Foi... Não, eu disse, bom, tá por aí. Não sei. Tá para chegar. Ele estava na mesma festa, mas não estava junto. Mas não estava do lado. Então é muito... Como que se fosse obrigação você estar com um homem do lado, né? Em outra situação, a pessoa diz assim, o vizinho é bicholinha. Aquilo me doeu tanto, eu disse, gente, mas que é isso? É um gay, que a pessoa não só... É uma né? forma mais... dobrou o que já é pejorativo. Mas a filha dela apanhava do marido e a família toda sabia. Aí eu me lembro que eu disse... Isso era normal, né? Eu disse, mas tem coisas tão piores, né? Como às vezes a violência doméstica. Eu sei que na época o meu companheiro só me deu um chute por baixo da mesa. Eu não era a pessoa mais querida daquela família. Os homens se davam muito bem comigo, mas as mulheres me detestavam. Luciane, eu queria só lembrar que agora, final do ano, né, falou-se muito também sobre a minissérie sobre Ângela Diniz. Sim, e aí, que eu estudo muito. Que mostra a questão do julgamento, né, do Dock Street e do argumento usado pela defesa. Exato, né, primeiro. Quando Evandro Liz e Souza faz legítima defesa da honra. A Pantera de Minas era basicamente o que nós somos, bruxas sedutoras. Só que a Ângela Diniz era uma mulher com muito dinheiro, beleza. O que ela... Inteligência. Ela sustentava o Dock Street também. Não conseguimos falar desse problema hoje, mas ele é importante. Sim. Eu já tenho estudado alguns casos onde também eles não estão muito bem nessa local de mulheres que ganham mais, né? Então, é um caso fantástico, porque o Quem Ama Não Mata, que surge só no segundo, porque a Ângela Diniz ela tem 2 mortes. A primeira e a moral. Que foi no julgamento, praticamente, né? Ela seduziu aquele homem, aquele pobre homem, e levou ele à loucura. Quer dizer, eu acho que historicamente a mulher tem essa capacidade, talvez porque não entendam o ventre, a menstruação. Então, ela tem magias, né? Então, a Pantera de Minas, essa ideia de uma mulher sedutora, quase que que pediu a cabeça de João Batista, né? Alguém que leva o homem a fazer o que ele fez. Sim, a culpa é dela. A culpada foi ela. Aliás, a legítima defesa da honra caiu, né? Caiu há pouco tempo, né? Caiu há pouco tempo e bem pouco tempo também, num passado bem recente. Eu cheguei a ouvir algumas coisas nesse sentido. Mas caiu, juridicamente não tem juridicamente mais. caiu. Graças a Deus. Culturalmente está bem viva aqui em Campos. Né? Quer dizer, a cornitude, que é tema de muitas músicas, né? Vá beber. Vamos fazer outro programa falando disso. Só para fazer isso, porque, de fato, agora, é interessante você pensar, Quem Ama Não Mata é a virada do movimento de mulheres no Brasil para fazer isso, para você tirar da cabeça dos homens, porque ele disse que foi por amor. Ele tinha 4 tiros? É difícil, né?
Difícil. Ele escreveu um livro, a gente tem outro caso da Folha, de um jornal, de um grande, não podemos falar o nome, mas o grande jornal, que ele também mata a mulher, então... É difícil para você entender como eles veem o mundo, né? A questão da propriedade se estende ao gado, às mulheres, aos filhos, às filhas. Luciana, né? as mães de meninos hoje, eu acho que elas têm um papel muito importante também para as futuras gerações, né? Elas têm, mas como é difícil, né? As mulheres logo se ficam independentes. Você tem 3 filhos, 2 meninas e um menino. As mulheres logo vão embora de casa e os filhos ou não vão, ou vão e voltam, porque eles estão voltando com 40 anos e um filho, porque as mulheres estão devolvendo os caras, né? Sim. Eu tenho uma situação de uma informante que eu faço a pesquisa, que o filho mora nas 2 casas. Ele mora na casa da mãe e de vez em quando ele mora na casa da esposa. Mas ele está casado. Oh, meu Deus do céu. Ele está casado. Mas ainda está lá. Então, assim, os arranjos agora, eles são muito doidos. Diferentes. Ai, Luciana, nós vamos chegando no final desse episódio, mas eu queria te perguntar, antes da gente ir para a mensagem final, sobre a sua experiência na África do Sul, que você esteve lá esse ano, né? Sim. E você esteve para uma pesquisa também envolvendo a questão do gênero, né? A gente está trabalhando com como o Brasil e a África do Sul defendem pessoas em situação de risco. Você saiu aqui e vê alguém ser morto na frente você vai ter que ser protegida, né? Porque você entra no programa de proteção à testemunha. Então, a gente está trabalhando com grupos vulneráveis e que entram em programas de proteção. A experiência na África do Sul foi interessante porque são questões muito parecidas com as do Brasil, né? Isso é importante, porque senão a gente pensa que nós somos uma ilha global, num globo. Não, o globo ele tem perspectivas em países desiguais, mas também na Espanha, mas também nos Estados Unidos, onde você tem também o número de mortes de mulheres que é altíssimo. E lá nós vimos muitas mães solo, porque as mulheres, a questão da maternidade ela é muito central, mas que se viram. E aí nós vamos construir as redes que sempre funcionaram, de solidariedade da mãe, da minha mãe ficar com o meu filho. Isso é uma família de mulheres. Tias... Né? Não foge muito nossos padrões. Não foge. Só me pareceu que a questão lá é mais aguda. Talvez não... eu não sei, porque a gente não teve tempo de ver os números de feminicídio, mas da outra pesquisadora, a Ceci Tukili, nos falar que o número de mulheres que não casam, que vão pelo caminho do não casamento. Então, agora, talvez, tô louca para voltar, né? Talvez a gente ficou pouco e trabalhou muito, porque, enfim, a gente tinha que pesquisar muita gente e é muita burocracia, porque é uma política pública que ela tem que ser bem sucedida no silêncio. Ou seja, não é como a saúde, a justiça. Você tem que proteger alguém. Para proteger, você não pode ficar falando, olha, o programa tem que ser. A gente teve esse filme, né, que a Fernanda Montenegro faz, a atriz que teria pedido para ela fazer. Proteção. E aí nós soubemos de uma das entrevistadas que aumentou muito o número de procura após o filme. Olha. Exatamente a importância, né, da dramaturgia nesse processo. Que aumentou, mais uma vez. Aumentou a procura logo depois do filme. O comunicar, né, o filme, né, uma coisa que... Sim, é massa. Né? Hoje, antes de ir para cá, eu ouvi uma situação que o pessoal está discutindo nessa série que fala da Suzane, enfim, já tem 3 filmes. Também e aí ele estava indignado, dizendo, poxa, mas e a Ellen que salvou 25 crianças? Cadê o filme dos heróis? Pode parecer clichê, mas eu senti eu chorei, porque eu pensei, de fato, a gente está precisando de uns bons exemplos. Sim. Parece meio antiquado, meio clichê, mas a gente está desconstruindo bastante. Não, e se a gente também for fazer filme de cada coisa, de cada caso, porque são casos, né? Gente, mas a gente tem que parar de ter fixação em criminoso rico. Sim. Exatamente. Isso que eu estou dizendo, se a gente for fazer, vai ter produção pra caramba, eu acho vai que ser o bom. True Crime, os YouTubes das investigações duram 40 minutos, são filmes, são ótimos, eu estudo o casal Nardoni, mas assim, o filme, as pessoas sabem que ele glamoriza a pessoa.
pessoa matou os pais, gente. Deu um protagonismo para A gente tem, criminosos, a gente tem desde a Inglaterra com Jack Stripador, eu sei que tem um interesse, uma curiosidade, mas curiosidade é uma questão. Agora, glamorizar e passar pano é outra história. E ali a gente entra num terreno que, se não é psicopatia, a gente tem que estudar um pouco, né? Porque é o tipo de caso que eu não gostaria de tratar. Tem gente que ganha muito falando só de casos exemplares. Sim. Não é bem meu interesse. Eu prefiro esses casos onde a gente muda a vida de uma cidade inteira como Campos. Realmente. Que está com índices altos. Realmente. Bem, Luciane, a gente está chegando no final desse episódio. Nem uma vi passar. pena, passa muito rápido. Nunca vi uma coisa passar tão rápido. Passa muito rápido. A gente rápido. queria que você deixasse uma mensagem, né? O que você quisesse passar. Ficar para reflexão aí para os nossos a gente começou primeiro a agradecer a vocês dois, a gente se deu bem e foi rápido porque esse bate-bola funcionou. Fluiu bem, né? Nem sempre acontece, as pessoas às vezes não se entendem. Grande problema, aliás. A gente está chegando no final de ano. O final de ano é um momento tenso psiquicamente. A pessoa às vezes queria ter feito diferente. A frustração, é o momento onde pessoas, às vezes, umas vão para visitar os pais em uma cidade, umas vão em outro, isso gera os filhos, guarda compartilhada, passa o Natal com quem, passa o Ano Novo com quem. Então, eu acho que nós temos que zelar pela nossa segurança, né? Você vai sair com alguém, porque as pessoas conheceram alguém, um aplicativo, enfim, deixa alguém avisado, né? Vá para um lugar que você conhece, né? Não vá se meter num lugar estranho, né? Não comece uma relação já passando todos os seus dados, né? Pode ser mais difícil, porque as pessoas querem se conhecer, mas dê tempo. Às vezes pode demorar um pouco uma relação como você quer e tente se fortalecer junto aos seus, né? Se os seus forem seus, é claro. Porque tem familiares que realmente a gente não são nossos amigos. Mas eu acho que vale a pena insistir nas amizades. Uma coisa que acontece com as mulheres quando elas casam é não saírem com as amigas. Isso é totalmente errado. As amizades são as pessoas que podem te salvar 2 da manhã quando essa briga ocorre para chegar, porque um feminicídio ele é a segundos. Porque eles param. Às vezes eles vão para cima de todo mundo. Mas também, se você for chama e vem com a polícia, vai, grite. Ou seja, nós não temos preparo, como a gente não pensa. Às vezes não é a força física do homem que faz com que ocorra. Mas em momentos de Natal e Ano Novo, as pessoas bebem mais, as pessoas estão mais sensíveis. Então, se fortaleça com aquilo que você acredita, com a religião, se você for religioso, com seus parentes, se você... E ame aqueles que você pode amar. E aqueles que você sabe 10 vezes que já deu errado, talvez não espere a 11ª, porque eu acho que é muitas vezes nessa espera que a mudança vai acontecer, que ela disse, mas ele só me batia quando bebia. Eu acho que não é um bom conselho você esperar que as pessoas mudem nesse quadro. Elas vão, elas se tratam, e aí elas voltam sem a bebida. Reguladas. Gente, olha, estamos chegando, né, ao final de mais um episódio do Ponto de Pergunta. Vocês podem acompanhar a gente nas redes sociais. Quem quiser assistir o programa completo no YouTube, no canal do Ponto de Pergunta e também na TV Goitacá. É isso aí. A gente agora está de casa nova também, né? Que TV Goitacá, que nos abrigou com todo carinho e a gente está aí com toda a força. Lindo, aliás, o lugar. Até a próxima. Muito bonito. Uma próxima, gente. Luciane adorou aqui o espaço. Adorei. Que bom, que bom. Belíssimo. Modernista. Um abraço, gente. Tchau, tchau.